Fala, meu querido aluno, professor Thiago Penha aqui, mais uma vez aprendendo química com vocês. Então quero te convidar para essa excelente aula de química, tá? Para a gente continuar aqui nossos estudos, trabalhando hoje um pouquinho de físico-química. Em especial, meu convite para você hoje é entender um pouco sobre diluição de soluções. Vamos entender o que é uma diluição, como ela funciona. Vamos também fazer um pouquinho de matemática, né? Aplicar uma matemáticazinha na diluição. Então, tem o meu convidado, me acompanha. Vamos lá, hoje, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre diluição. Tiago, mas o que é diluição? Para você entender muito bem isso, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho aqui um recipiente, né? Vou desenhar aqui um recipiente. Nesse recipiente eu tenho uma determinada solução, vou chamar ela de solução inicial. Vamos colocar aqui a solução, essa solução ela tem um determinado volume, uma concentração, né? Já que ela é uma solução, ela tem soluto, tem solvente, eu tenho ali uma concentração específica com determinado volume. Vou chamar então de volume inicial e concentração inicial. Tá aí a minha solução inicial. Soluto dissolvido no solvente, solução já construída, solução já preparada. Aí eu decido, de repente, digo assim, rapaz, eu poderia aumentar o volume dessa solução. Aí eu decido acrescentar um pouco mais de solvente. Vamos acrescentar um pouco mais de água. Eu vou adicionar água, vamos colocar aqui, ó, adicionando a água, que é o nosso principal solvente, né, o solvente universal. Se eu estou acrescentando água, eu estou diluindo a minha solução. A minha solução já tinha água, já tinha solvente, tinha soluto, a solução estava preparada. Mas depois de preparada, eu decidi acrescentar mais solvente na solução já existente. Então, se eu estou acrescentando solvente, eu estou diluindo a minha solução. Vocês concordam comigo que eu vou passar a ter aqui uma nova solução? Então, eu estou jogando água, estou diluindo, vamos colocar aqui, tá? Eu tenho agora uma solução final, que é essa solução após o acréscimo de mais solvente, né? Acrescentei mais água, o volume aqui está aumentando, ó. Então, eu tenho uma nova solução com um novo volume, vou chamar de volume final, VF, e com certeza eu tenho uma nova concentração. Galera, se eu estou diluindo, eu provoquei um aumento no volume, mas nós teremos também uma nova concentração. Vamos lembrar que a diluição é um acréscimo de solvente. Então, nós podemos concluir que nós estamos aumentando o volume da solução. E por causa disso, estamos diminuindo a concentração. Aumenta o volume, diminui a concentração da solução. Toda diluição vai levar a isso. Um acréscimo no volume, nesse volume aumenta porque está jogando mais água, mais solvente e a concentração diminui. No popular é como se tu tivesse com uma solução rala. Ela está menos concentrada, ela está rala. Por exemplo, tu prepara um suco na tua casa, tu preparou lá um suco, uma polpa qualquer, uma polpa de caju. Preparou um suco, colocou açúcar, né? Preparou aquele suco bacana para o almoço. Aí teu irmão vem e diz assim, olha, essa quantidade de suco que tu preparou aqui é pouca. Isso aqui não é só para o almoço não, esse suco que tu preparou é para o jantar também. Aí ele vai e joga mais água na tua solução, lá no teu suco, melhor ainda, né? Joga mais água no teu suco. Ele está diluindo o suco. E a concentração está diminuindo. Tanto é que fica ralo. Algumas pessoas dizem assim, olha, ficou aguado, né? Aguado, ralo, porque está menos concentrado. Então, tu já sabe que a diluição vai provocar essa queda na concentração. Então, eu tenho a minha solução, gente, em dois momentos. Momento inicial e momento final. Se eu quero resolver qualquer questão relacionada à diluição, nós temos uma formulazinha muito básica, muito tranquila, que é só nos ajuda. Mas vamos lembrar que o que eu tenho aqui na solução de massa, por exemplo, imagine que eu tenho aí um sal dissolvido aqui na minha solução, vou chamar aqui de M, a massa aqui de um sal, essa massa aqui inicial, ela não muda. Eu estou jogando água, estou diluindo, vai aumentar o volume, vai diminuir a concentração, mas a massa final, a massa que eu tenho desde o começo é a mesma. A massa do meu soluto, a massa do meu sal, aqui no meu exemplo,
É o mesmo, a massa não muda. Então, na minha fórmula, não vou precisar calcular a massa, tá? Eu já sei que a massa inicial é igual à massa final. Então, se eu quero analisar uma diluição, eu vou analisar antes e depois da diluição. Eu vou analisar o volume e a concentração. Como é que nós resumimos isso, então? Olha a fórmula, gente. A fórmula do vice. Nós vamos usar a fórmula do vice. Acompanha, ó. Vice, volume inicial e concentração inicial, é igual a volume final vezes concentração final. Olha aí, turma, ó, é essa fórmula aqui que nós vamos utilizar, a fórmula do vice. O que a gente percebe nessa fórmula? Que nós temos o momento antes da diluição e após a diluição. Eu tenho o volume inicial, né, antes de receber o solvente, o acréscimo do solvente, e tenho o volume final, que é após o acréscimo do solvente. A mesma coisa para a concentração. As questões costumam nos cobrar uma dessas informações. Eu tenho aqui 4 informações, uma dessas 4 aí a questão vai me pedir. Então, meu aluno, eu vou só jogar na fórmula. Eu vou aplicar na fórmula. E com essa aplicação eu consigo encontrar a concentração final, inicial, ou de repente até o volume. Só tranquilidade de diluição. Mas pode existir aqui um outro tipo de pergunta também dentro desse assunto, dentro desse tópico. A questão pode te perguntar quanto de água, vamos marcar aqui com uma outra caneta, ó, volume de água que está sendo adicionado na diluição. Se a questão me pede, rapaz, quanto de água você usou para diluir? É só pegar o volume final e subtrair pelo volume inicial. Pronto. Subtrai o final do inicial, você tem o volume de água. Então está aqui uma formulazinha auxiliar, né? E você pode pensar até de maneira aqui meio que lógica, ó. Vamos supor que esse meu volume inicial aqui, eu vou criar um valor para ele. Deixa eu colocar aqui de verde, né? Para ficar parecido. Vamos imaginar que esse meu volume inicial aqui, ele é de 600 ml. Supondo aqui que é 600. Aí eu digo assim para vocês. Ó, o volume final agora é 1000 ml. Era 600, agora é 1000 ml. Deixa eu ajeitar aqui, ó, para quem de repente não está enxergando, ó, 600 ml meu volume inicial, tá? Se eu tinha 600 e o volume final ficou igual a 1000, quanto de água eu adicionei? Não é só subtrair? Eu tinha 600, cheguei em 1000 ml, quer dizer que eu adicionei 400 ml de água. Pois bem, turma, então nós temos aqui a ideia da diluição e vamos aplicar isso numa questão. Quero te convidar aqui a resolver uma questão comigo. Agora a gente vai mexer um pouquinho de matemática, tá? Você pode deixar aí sua calculadora no ponto. Claro que na hora do vestibular tu não vai usar a calculadora, né? Tu vai fazer esses cálculos todos manuais, né? Aqui na hora das questões, do exercício, quando tu estiver resolvendo, tu pode ali deixar a calculadorazinha de lado, para te auxiliar, para te dar velocidade, para tu garantir logo essa questão. Mas depois sempre é bom fazer esse treino sem calculadora, né? Porque na hora lá do Enem, na hora lá da UEMA, tu não vai usar a calculadora. Vamos para a questão. Vamos para a nossa primeira questão aqui, turma. A questão ela diz assim: o engenheiro químico precisa ajustar a concentração de um aditivo anticorrosivo utilizado na refrigeração de motores industriais. Ele tem 4 litros, eu vou marcando aqui, ó, eu vou encontrando os valores e vou marcando. Ele tem 4 litros de uma solução do aditivo 2 mol por litro. Deixa eu trazer essa unidade para cá para ficar mais fácil. 2 mols por litro, concentração. Então, ele tem um volume de 4 litros com uma concentração igual a 2. E precisa reduzir a concentração para 0,5 mol por litro. Qual deve ser o volume final da solução? Qual deve ser o volume final da solução após a diluição? E qual é o volume de água utilizado na diluição? Então, ele te fez aqui 2 perguntas que eu tenho certeza que tu consegue resolver para mim. Bora lá, eu fui marcando aqui as informações que ele foi me fornecendo e eu vou agora organizar. Eu vou desenhar aqui os recipientes, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo entender, né? Vamos fazer aqui nossa simulação.
Eu vou desenhar dois recipientes, porque eu vou simular aqui a minha solução inicial, antes do acréscimo de água, antes da diluição, e minha solução final, ó, após o acréscimo de água. O que ele me disse? Que a princípio ele tem 4 litros, então meu volume inicial, VI, igual a 4 litros, está aqui. E a concentração inicial, CI, é igual a 2 mol por litro. Eu vou chamar de 2 mzão. Tá? Vou representar aí o mol por litro, a unidade da minha concentração por esse mzão que vocês viram que eu coloquei no final. É o mesmo mol por litro. Então tá aí a minha solução inicial que ele tem para começar da solução, né? Só que ele afirma que ele vai fazer uma diluição. Ele vai acrescentar água, turma, ó. Ele vai acrescentar água na minha solução inicial. Ele vai acrescentar H2O. E ele diz que vai reduzir a concentração. Ele vai reduzir essa concentração para 0,5 mol por litro. Então, é a minha concentração final. E ele pede aqui, primeira pergunta é, qual é o volume final? Perceba que realmente trata de uma diluição. Você confirma que é uma diluição porque a concentração diminuiu. A concentração era 2, ela caiu para 0,5. E ele quer saber de quanto vai ser esse volume final. Nós podemos resolver isso aqui pela fórmula. A fórmula é uma boa alternativa, tá? Já que eu quero o volume final, é a minha primeira pergunta, eu vou lembrar da fórmula do vice. Vou jogar aqui embaixo, ó, vice, ó, VI vezes CI é igual a VF vezes CF. Vamos substituir os valores, tu vai me ajudar. Volume inicial, 4 litros. Concentração inicial, 2 mol por litro. Ele quer o volume final, tá aqui, vou encontrar. E a concentração final é 0,5, tá? Concentração final 0,5. Minha gente, fazendo aqui nossa matemática, o que nós temos? Bora lá, eu posso afirmar que eu tenho 8 sobre 0,5. 8 sobre 0,5. Vamos dar uma ajeitada aqui nesse 0,5 que não ficou legal, né? Espera aí, vamos ajeitar aqui. Fazendo a matemática, eu tenho 2 vezes 4, que é 8, e vou passar 0,5 para o denominador. Galera, todo número dividido por 0,5 é o dobro, né? Então, eu tenho aqui 16 litros. Tá resolvida aqui a minha questão, ó. 16 litros, tá? Minha questão está resolvida. Deixa eu ajeitar aqui essa unidade, ó. Deixa eu colocar o valor mais aqui embaixo, para todo mundo aqui enxergar muito bem, ó. 16, pronto, agora melhorou, né? Esse é o volume final, turma, tá? De 16 litros. A questão quer também o volume de água que foi utilizado nessa diluição. Lembra que para encontrar o volume de água, eu posso fazer uma simples subtração. Se eu quero achar o volume de água, eu posso pegar o volume final e subtrair pelo volume inicial, ó, uma subtração muito simples. Então vamos lá, tu vai me ajudar. Eu quero encontrar esse volume de água, eu vou pegar o final, que foi 16 litros, e vou subtrair pelo inicial de 4 litros. Quanto é que eu joguei de água, então, para conseguir executar essa diluição, turma? 16 tira 4, então 12 litros de água. Vamos marcar, ó. 12 litros de água foi adicionado. Tá aí o volume de água que ele também pediu na questão. Então, ele me pede o volume final, eu achei 16 litros, e ele me pede o volume de água. Essa questão dava para ser resolvida também pela ideia da proporção. Lembra que eu te falei no começo da aula que quando aumenta o volume, a concentração cai? E isso ocorre, então, de maneira inversamente proporcional. Se o volume dobra, a concentração cai pela metade. Então, nós vamos tentar aqui descobrir o que vai acontecer com uma das informações, né? Com um desses fatores aí, volume ou concentração, e assim a gente descobre o que vai acontecer com o outro. Deixa eu te explicar melhor pelo que nós já temos anotado. Vou colocar aqui até uma outra cor. Vou colocar aqui a canetinha aqui preta, para facilitar. Ó, veja bem. A minha concentração inicial era igual a 2. Eu estou marcando aqui, ó, 2 mol por litro. Passou para 0,5. Gente, de 2 para 0,5 diminuiu quantas vezes? E aí, de 2 para 0,5, essa concentração diminuiu 4 vezes,
tá? 2 foi para 0,5, então a concentração caiu ali em 4 vezes. Esse volume vai ter que aumentar em 4 vezes, inversamente proporcional. Lembra que se a concentração diminui, o volume aumenta? Então o volume vai ter que aumentar 4 vezes. 4 vezes 4 litros, 16 litros. Exatamente o que nós encontramos, ó, os 16 litros. Tiago, eu não gostei da proporção, eu prefiro a fórmula. Importante é que tu use aquilo que tu te sente mais à vontade, que tu percebe que vai te ajudar. Mas se tu é aquele cara que gosta da proporção, tu quer rapidamente livrar do cálculo, então essa última maneira de resolução aí é ideal, é excelente, né? Ela acelera aí nossa resolução. Meus amigos, questão resolvida, tá? Tenta depois tirar um print, refazer a questão, tu tira um print dela antes da resolução e depois tu vai lá e tira um print com ela resolvida e dá uma comparada para ver se tu conseguiu entender esse básico da resposta. Mas essa foi só a primeira. Vamos resolver a segunda. Vamos lá. Questão agora de número 2. Vamos marcar aqui com pincel verde. Durante um experimento em um laboratório forense, um perito precisa preparar 500 ml de uma solução de luminol a 0,2 mol por litro. Então, vocês já viram aí que eu já marquei o volume e a concentração, né? Para testes de detecção de sangue. Ele dispõe apenas de uma solução de estoque de luminol 0,1 mol por litro. Pessoal, a princípio ele só tem 0,1, ó. Isso aqui é o que ele dispõe no laboratório, né? No estoque, né? 0,1. Qual é o volume da solução estoque que deve ser utilizado? Qual é o volume da solução estoque que deve ser utilizado? Vê se tu concorda comigo. Ele tem lá no estoque, ou seja, inicialmente, deixa eu colocar aqui, ó, inicial, ele possui uma concentração de 0,1. Só que ele não me diz quanto é que é o volume dessa solução. Ele não, pelo contrário, ele pergunta, ele pede que volume é esse. Só que ele quer preparar uma solução de luminol aonde a concentração agora é igual a 0,02 mol por litro. 0,02 com um volume de 500 ml. Tá aqui, ó, volume final de 500 ml. E turma, para ele preparar essa solução 0,02 de 500, ele só tinha 0,1. Então, ele quer saber quanto é o volume de estoque ali a princípio que está disponível para ele. Mais uma vez eu tenho diluição. O que comprova que é uma diluição? A minha concentração era 0,1 e caiu para 0,02, ó. A concentração diminuiu. Lembra que na diluição a concentração ela diminui e o volume aumenta. Então esse volume de 500, ele já é um volume maior do que ele tinha a princípio, porque o volume tem que aumentar na diluição. Tiago, mas como é que eu resolvo isso? Como é que eu acho o volume inicial? De novo, pela fórmula do Vice. Mais uma vez, a fórmula do Vice vai te salvar, vai nos salvar nessa questão. Eu vou jogar essa fórmula agora aqui em cima, tá? Tu vai me acompanhar aqui, ó. Volume inicial, concentração inicial, volume final, concentração final. Antes de jogar, tu pode me perguntar assim, Tiago, esse volume que a questão te deu, que está em ml, não tem que ser transformada para litros? Não precisa. A questão não está exigindo. Mas uma coisa tu tem que ter a consciência, que se tu deixar o volume final em ml, o inicial que tu vai encontrar também vai ser em ml. Tá? Se eu transformar para litro, eu vou encontrar o final em litros. Eu vou deixar em ml, porque a questão não está pedindo em outra unidade. Ela só quer o volume da solução, né? Vamos substituir, minha concentração inicial é 0,1. Peraí, meu volume inicial eu não tenho. Eu não tenho volume inicial, minha concentração inicial é 0,1. Meu volume final é 500. Minha concentração final é 0,02. Então eu tenho 0,1 V1. Bora multiplicar aqui, ó, 500 vezes 0,02, eu tenho 10. E se você divide 10 por 0,1, você tem o nosso volume inicial, que é de 100 ml.
Pronto, divide 10 por 0,1, 100 ml. Mais uma questão resolvida aí, diluição com a fórmula do vice. E vocês estão percebendo que não é um bicho papão, né? Que a gente consegue sim resolver questões de diluição. Mas, meu aluno, eu vou encerrando essa aula de hoje e já te convido para a próxima aula do nosso roteiro, trabalhando mistura de soluções. Forte abraço e bons estudos.